Olha pra mim, eu nasci pra brilhar e nada vai me impedir. Eu sou rica, eu sou luz, tudo que eu quero o universo conduz. Eu sou próspera, sou poder, tudo de bom nasceu pra me ter. Eu nasci pra ter mais, sou digna demais. Dinheiro me ama, eu deixo fluir, a abundância só sabe vir. Seja muito bem-vinda ao programa Poder Feminino, um programa que eleva o teu poder, que eleva a tua autoconfiança, a tua autoestima, que te inspira para fazer muito mais. Eu quero agradecer a Autogrife Motors. Que tal um belo presente de Natal neste final de ano e sair com um carro estiloso e maravilhoso, lindo? Também quero agradecer a Thay Brechó. Olha o estilo dessa camisa. Hoje o tema é liderança. Vai dizer que não estou aqui, muito líder hoje e empoderada, muito feminina. Também quero agradecer a Rose Delaine, que me deixou aqui, com essa maquiagem maravilhosa. Vou aproveitar e falar também que nós estamos com uma campanha de Natal e eu e o professor Jonas Rolf estamos arrecadando brinquedos e doces para fazermos uma campanha para o Natal. Então, se você sentir no seu coração de nos auxiliar, podem me procurar ou o professor Jonas Rolf e fazer a sua doação. Também ele está promovendo uma colônia de férias para a criançada no mês de janeiro e fevereiro. Muito bem, iniciamos este episódio com muita alegria, falando de liderança. E nós temos uma mulher incrível aqui conosco para contar a sua história e para inspirar você também a liderar. Seja muito bem-vinda, Jennifer Engers! Olá, tudo bem? Uma alegria estar aqui junto contigo hoje, conversando um pouquinho, Grace. Isso, bem-vinda à nossa casa, aqui é a nossa casa do poder feminino. Olha! Das mulheres saírem mais inspiradas, motivadas, cheias de ânimo e alegria. Isso aí, estamos aqui para contribuir, para contar um pouquinho, falar um pouquinho da minha história, da minha vida, né? E daquilo que a gente pode também plantar no coração e na vida de cada uma das mulheres que estão nos assistindo. Muito bem, gratidão pelo aceite do convite. E Jennifer, eu estava conhecendo um pouquinho da tua história. Poxa vida, quanta coisa você tem para nos contar, não é mesmo? Muitos cargos que você já passou e hoje, né, como a nossa vice-prefeita. Conta um pouquinho pra gente como é que foi essa trajetória da sua vida. Você esperava que você chegaria a esse topo? Não, sabe que desde pequena o meu sonho sempre foi ser jornalista. Olha Eu só. queria apresentar e dizer, é com você, Bial. Isso aí. Descontrair um pouquinho, né? Mas desde pequena, assim, em função de CTG, de estar muito próxima dessa vivência com pessoas, dessa articulação com o microfone, porque quem aprenda sabe que precisa pegar o microfone, falar, contar história, declamar, cantar, tocar, né, fazer uma apresentação artística. Então, isso me trouxe uma desenvoltura desde muito pequena, né? E a partir daí eu comecei a utilizar isso em outras coisas. Fui voluntária da Liga por um tempo, fui madrinha da Festa do Sapato. No ano Nossa, foi segunda, eu lembro da na Festa segunda Festa do Sapato, eu fui Que madrinha. legal. Então, assim, nossa, foi um orgulho, uma alegria muito grande poder representar a minha cidade. Né? Fui prenda de faixa antes disso, de CTG, sempre participei dos grupos da associação de bairros, de escola, sempre querendo me doar um pouquinho, mas nunca pensando em com isso ter um viés político, né? Sempre disse que a política não é para mim. Não é pra ti. Eu não quero, não. Mas a gente vai mudando, né? A gente vai percebendo e vendo que é através da política que a gente consegue inspirar outras pessoas e principalmente fazer a diferença, mudar. Sim. Se tu não está satisfeito com alguma coisa, se tu acha que tem alguma coisa que pode melhorar, que pode fazer diferente,
tem que estar à disposição para contribuir. Porque senão não adianta, né? Senão a gente fica chovendo no molhado, O mundo reclamando. muda quando nós mudamos, não é mesmo? Exatamente. Mas não é um processo fácil, Não. né? Então, eu sou professora, fui Uhum. diretora de escola durante um período de 2 escolas infantis, da Casinha da Alegria e da Bem Viver, e foi um período muito feliz, onde eu aprendi muito na minha vida. E depois disso, por uma questão pessoal, então eu queria ser mãe, eu queria ter mais tempo, e todo mundo sabe que qualquer cargo de chefia, ele te pede uma dedicação Sim, é uma quase que exigência maior, né? isso, quase que exclusiva, né? Então, eu acabei abrindo mão e voltando para a sala de aula, onde eu fui dar aula das oficinas de dança gaúcha. Então, eu trabalhava em 11 escolas, Nossa. girava pelo município todo, tinha muito contato com as famílias, e o então prefeito Luciano Orts, que eu quero mandar um abraço para ele, sentou comigo junto com uma outra liderança do município e disseram que queriam que eu concorresse. E eu disse, não vou concorrer, capaz. Eu sou Da professora, onde? não. Tenho 2 filhos pequenos. Como é que eu vou Entendi. conciliar tudo isso? Não quero. Mas foi indo, foi indo, foi indo até que o prefeito me disse, o Luciano me disse, enquanto a gente não tiver pessoas boas envolvidas na política e que queiram realmente se doar e fazer diferença, a gente não vai mudar esse cenário atual. A gente reclama, a gente diz que nós não temos nas câmaras municipais, estaduais e federais, nos governos, pessoas que realmente se importam com as pessoas, mas a gente também não quer contribuir. Nós geralmente ficamos no nosso cantinho, né? Exato. Porque é muito mais fácil, mas a mudança ela só vai existir se nós partirmos com o movimento também. E veja que interessante, a vida foi te preparando, ela foi te Exatamente. moldando, você nunca imaginou que estaria, mas os efeitos dos quais tu fores vivendo durante o percorrer da tua vida já estava te preparando. E isso é muito mágico, sabia? Nossa, e as pessoas, né? Eu tive, graças a Deus, um grupo de pessoas muito forte Sim. que abraçou. E um grupo muito grande de mulheres, né? Como eu sou professora, uma classe que é majoritariamente feminina, elas me abraçaram na minha primeira campanha, estavam junto comigo, sol a sol, lomba a lomba, caminhando, erguendo bandeira. Porque não é fácil, né, Jennifer? Não, é sozinho a gente não consegue, né? E aqui nós já podemos falar sobre ambiência, o quanto que é importante nós estarmos com pessoas que nos elevam e estão de acordo com o nosso propósito também. E a vibração, né? Nossa, a gente totalmente. precisa estar próximo daquelas pessoas que vibram na mesma nossa frequência, exatamente, para que a gente possa ir se superando. Eu sempre digo, é junto dos bons que a gente fica melhor. Então, procuro também estar rodeadas de pessoas que são assim. E concorri, fui candidata a vereadora, me elegi, né, na primeira vez. Fui logo na sequência, no segundo ano de mandato, a primeira mulher presidente da Câmara de Vereadores, que eu tenho um orgulho muito grande, que eu digo que às vezes, daqui a pouco essa ficha vai cair lá na frente, né? Desse protagonismo que a gente não enxerga, a gente enxerga como um trabalho, porque eu tenho essa característica, né, de doação, de baixar a cabeça e trabalhar, de ir atrás das coisas, independente. E hoje ainda, como depois fui secretária de obras, fui candidata a deputada Primeira estadual, mulher secretária de obras, gente. Exatamente. Olha que elegância. Um ambiente muito masculino, né? Onde... Como você lidou com isso? Como é que foi para você? No primeiro momento, assim, o pessoal ficou bem impactado, né? Ai, o que ela vai fazer lá? Ela nem sabe nada de obra, ela é professora. Mas eu sempre digo, a gestão, se tu for técnico, melhor. Mas antes de qualquer coisa, tu precisa lidar com pessoas. Tu precisa saber lidar com pessoas. Porque o chefe, ele não tem que saber trocar uma lâmpada ou mexer no ar-condicionado. Mas ele precisa saber quem vai fazer isso, conseguir conversar e passar a estratégia correta de fazer a determinada ação e montar a equipe para trabalhar a favor de quem? No município, da comunidade. Então, esse foi um trabalho que a gente começou a desenvolver junto com aí a questão de professora, né? Com a valorização dos funcionários e dos servidores que estavam lá e que prestam o seu trabalho, né, com tanto carinho, com tanta dedicação, quanto são os servidores da Secretaria de Obras, né? Então, foi um desafio gigante
eu digo que foi o local onde eu mais trabalhei na minha Uhum. vida. Era 24 horas, tivemos um período Nossa, daí muito intenso. Enquanto eu fui secretária, foram 9 enchentes, dentre elas a maior do estado, que né, desafio, hein? um desafio gigante. Eu assumi em fevereiro, em março a gente tinha um rodeio e nós já tivemos uma Poxa enchente vida. de março. Então, assim, as coisas foram acontecendo e a gente vai se descobrindo mais forte, vendo que a gente Exatamente. pode e deve confiar nas pessoas e ter pessoas ao nosso lado que abracem a causa junto com a gente e que mesmo quando a gente não esteja presente, elas façam aquilo que fariam se nós estivéssemos juntos, né. Então eu aprendi muito, eu trabalhei muito lá e foi um dos momentos, assim, mais especiais da minha trajetória, com Uhum. certeza. Jennifer, você chegou a pensar alguma vez em desistir? Sim, Que sim, isso fala muito sobre muitas liderança. vezes, muitas vezes sozinha, né, de sentar, de chorar, me abraçar Sim, no travesseiro, botar a cara no travesseiro, abraçar o meu marido e dizer: "Fernando, eu não não quero aguento mais, mais. eu tô Aham. cansada, eu quero". E depois que eu chorei, respirei fundo, O tô que te pronta para fortaleceu? outra. O que te fortaleceu? O que te impulsionou a seguir em frente? Isso é bem importante, porque talvez muitas aqui tenham os sonhos, os desejos, e o caminho ele não é muitas vezes Não fácil. são flores, Não né. são Não flores, são né? Ainda flores. mais dentro do empreendedorismo, Uhum. né? E a gente tem um costume de romantizar as coisas, né, Exatamente. de romantizar e dizer: "Ah, não, é tudo perfeito". Não é, Não gente, é. não é. Tem momentos que a gente tem vontade de jogar a toalha, que a gente fica brava, que a gente não quer mais, e daí é onde a Uhum. gente precisa também nos permitir parar, Exatamente. desacelerar, daqui a pouco desligar o celular e ficar um dia off. Ah, mas tem gente que precisa. Mas eu também preciso. Nisso A gente também. não consegue cuidar dos outros se a gente não cuidar da gente. E esse ano eu tive uma ressignificação, assim, na minha vida, pessoal, né, mas Uhum. que influenciou muito o meu trabalho profissional. Ninguém consegue nada sem rede de apoio. E eu, Exatamente. graças a Deus, tenho uma rede de apoio. Não é grande, porque aqui é só a minha mãe e o meu marido, né, Uhum. que me ajudam. As minhas irmãs e meu pai moram em Santa Catarina, então eu não tenho outras pessoas que eu possa contar mais diretamente. Claro, tem amigos, né, parentes, mas Sim. assim, Aqueles mais diretamente mais próximos, próximos é o né? meu marido, que é o meu braço direito, meu braço Que bom. esquerdo, um parceiro de vida e posso dizer de trabalho também, Que legal. porque ele me ajuda, ele me dá dicas, ele me puxa a orelha, porque é importante a gente ter pessoas Hum. que puxem a orelha quando a gente não está fazendo as coisas, né, da maneira certa ou quando a gente está assim sobrecarregada demais. Uhum. A minha mãe, que, nossa, é o meu porto seguro, é a Sim. pessoa que eu mais admiro pela trajetória dela e por tudo que ela faz por nós enquanto família, né. Então eles são a minha base, né. Mas muito além disso, é a gente acreditar que vai ter dias bons, vai ter dias ruins e tá tudo certo, E faz tá tudo parte, certo. mas a gente não pode parar. A gente não pode deixar de fazer alguma coisa porque a gente errou, porque a gente não conseguiu aquilo que a gente esperava, até porque nós todos somos falíveis, né. Sim. Nós somos humanos, a gente não tem o dever de acertar tudo. Mas o que me fez virar o meu pessoal e que me ajudou muito no profissional, foi cuidar de mim. Então, Uhum. eu nunca tirei esse tempo durante esses 4 anos anteriores, né, onde eu fui vereadora, presidente, secretária de obras, candidata a deputada, eu me dediquei muito ao trabalho, à família e não cuidava de mim. E esse ano eu disse: "Não, eu preciso ter um tempo para mim". Porque a gente tem tempo para tudo e para todo mundo, né. Exatamente. E isso reflete muito a questão do feminino, Exato. porque nós, devido às cobranças até mesmo, Uhum, né, a própria o próprio movimento do universo feminino, de querer o seu espaço no uhum, trabalho, de, poder deixar a sua voz e tudo uhum, mais, nos exigiu algo que a gente se desequilibrou um pouquinho, né, uhum, e ficamos muito no fazer, 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 eu quero conquistar, conquistar, as comparações e tudo uhum. mais. Mas e aqui? Como é que fica? Exatamente. Porque aqui é o que mantém. Uhum, Senão a gente não, uma hora nós não vamos aguentar, uhum, né? E isso é muito importante ter esse lado
cuidadoso do feminino, autocuidado. Eu vejo que Uhum. tu se cuida bastante, né? Eu te acompanho Comecei, ali. Isso né? aí, Estou num tudo é um processo. começo, né? É, Até sim. esse momento de silêncio, Uhum. de respirar. Isso foi importante para mim, Uhum. porque comecei a fazer atividade física, me encontrei, gostei, nunca gostei de fazer exercício de ir na academia, sempre achei muito chato. E esse ano eu pensei, não, Idem. achava Tem que. chato, não que eu ache, né? Nossa, Sim. amo de paixão, Mas mas é é importante. importante. Saúde. É o momento onde o meu celular fica de lado. Se eu vou correr na esteira, eu não pego o celular. Eu vou Exatamente. correr, eu vou Para olhar estar para o presente nada. naquele momento, Isso, né? para sentir, para me conectar, para poder. Eu digo, é o momento que eu penso nas minhas dores. Tá doendo a minha perna, tá doendo o meu Uhum. glúteo, tá doendo o meu braço. Né? E isso é importante também, né? Para a gente se Sim. sentir também real e para a gente poder olhar para dentro de nós e achar um momento de parar. Né, de parar, digo a cabeça, né? Porque a nossa Uhum. cabeça, enquanto liderança, enquanto tu tá num espaço onde tu precisa decidir muitas coisas, onde tu precisa pensar por muitas pessoas, Sim. né? Porque cada ação que a gente toma, principalmente na política, tu está tomando aquela ação em Campo Bom por 65 mil pessoas, né? Vai impactar a vida de muita Nossa, gente. E isso é uma responsabilidade muito grande. gigante, gigante. Então, o momento da gente poder parar, refletir, não fazer nada, desopilar a cabeça, para Isso. mim foi através do exercício, né? E com isso me desafiei a correr e agora tenho buscado de vez em quando dar uma corrida ou na ciclovia, porque nós temos A nossa espaços ciclovia é maravilhosos, maravilhosa, né? os ipês, assim, todos floridos, As é divino. orquídeas Não, tá agora, lindo, né? né? Então, assim, tenho buscado isso e tem me ajudado muito. Me ajudado a fortalecer outros vínculos com outros grupos de pessoas, a me Uhum. conectar com essas pessoas, a entender também um pouco a visão delas e com isso trazer daqui a pouco ações para o próprio governo de que antes eu não pensaria. Porque a Hum, gente vai conversando, a gente vai conhecendo, vai vendo realidades diferentes e isso vai nos possibilitando ampliar um pouquinho, né? Porque eu digo, esses tempos eu coloquei uma situação olhando um lixo que tinha num bairro da cidade. E alguém uhum. comentou lá, ai, mas a vice-prefeita indo olhar um lixo. Eu disse sim, se é uma dor da nossa Verdade. comunidade, se é uma dor das pessoas, nós, enquanto lideranças, a gente precisa conhecer essa Precisamos dor. falar. Tem que estar junto, independente do que for. Vamos conseguir estar sempre? Não, Não. não vamos. Mas quando a gente puder estar, eu acredito que é muito importante, muito positivo. Porque é uma liderança humanizada. Uhum, Isso é importante nós entendermos e não focarmos só na parte técnica, ou então uhum, você comentou tanta coisa em relação às responsabilidades, às uhum, demandas, mas se a gente puder trazer uma liderança feminina de fato, que é esse sentir, esse se conectar. Então eu olho no olho da pessoa, eu me importo realmente com a uhum, situação dela, né, e do todo, dentro do que é possível, né? uhum. Com certeza você não vai atender a todo Não. mundo, mas você vai fazer o possível com boas intenções. E isso vai trazendo leveza nessa Uhum, liderança. Ela não uhum. precisa ser pesada, não é? Exato, muitas vezes é, né? E às vezes a gente Sim, não consegue tirar. Mas eu sempre digo, nós não vamos conseguir resolver o problema de todo mundo. não. Mas o fato de tu dar uma atenção e de tu retornar para aquela pessoa, mesmo que a resposta seja, olha, isso não é possível, não tem como fazer, existe Uhum. uma legislação, existe critérios, existe uma fila, a gente não pode, mas a previsão é tanto, a gente consegue em tanto tempo zerar essa fila ou fazer Uhum. um atendimento dessa forma, ou a partir do dia tal, tu pode buscar que eles vão estar te dando um respaldo. Isso faz toda a diferença, né? Sim, Até porque acho que a pandemia nos trouxe um período, e a gente vem sentindo muito isso, né? sim. Nas relações e também nos ambientes de trabalho, aonde a gente teve que se desconectar. E eu, particularmente, achei que voltando, todas as pessoas iriam voltar melhores e que a Uhum. gente ia reestabelecer muito rápido essa conexão, esse estar próximo, esse olho no olho. E E, não é bem e assim, não né. é assim, Eu tenho não sentido é isso assim. também.
O virtual está muito forte, né? Mas nada substitui um olho no olho, um abraço, uma conversa, ou simplesmente eu tô aqui contigo, né? Exatamente. Então, E a intenção desse programa é levar essa mensagem também de inspiração para esse toque na alma, uhum, sabe? Do que ficar só no imaginário, no, ai, olha lá que linda a vida da fulana uhum, e a minha não é tão assim. Não, mas sempre temos algo para enxergar de bom. uhum. Por que que então você não liga para aquela sua amiga, marca um café ou dá 20 minutos, risada? 20 minutos é o 20 que a gente minutinhos. precisa. Exatamente. Uhum, Tomar um café, dar um abraço, dar uhum, risada. uhum. Vou te dizer uma coisa, Jennifer. Diz que o remédio para menopausa, ó, nós se preparando lá Ah, na frente, ai, é ai, ai. dar 3 gargalhadas por dia. Olha só. Pra que tanto remédio se 3 gargalhadas por Ah, dia já é o já tá indo suficiente? uma. Já estamos, ó, já estamos nos preparando, Ah, né? E isso é pra vida. com certeza. Poder rir, poder vivenciar, curtir, estar presente naquilo que estamos fazendo, Com certeza. não é? E, Jennifer, me diz uma coisa. Quando tu olha para toda a tua trajetória até a prefeitura, qual foi o momento mais marcante, aquele que te mostrou que você realmente estava preparada para liderar? Ai, é Ai, uma situação pessoal, né? Mas uhum, quando eu abri mão da direção da escola, que eu disse, não, eu quero focar na minha família, é porque eu tive endometriose e baixa uhum, reserva ovariana. Então, eu cheguei num ponto, né, enquanto mulher, uhum. de que os médicos me disseram, olha, você não vai poder ter filho. Isso mexeu muito comigo, assim, me Nossa, desestabilizou muito. E eu iniciei terapia, que foi, eu recomendo para sim, todas, né? recomenda. Terapia Terapia é tudo de bom. é ótimo, faz muito bem pra gente. Iniciei terapia e a minha terapeuta, ela iniciou um processo de convencimento de que eu abrir mão de algumas coisas, de alguns postos de Uhum, liderança, de status de trabalho, não me fazia menor, não me diminuía hum, enquanto profissional e muito menos enquanto ser humano. olha só. E com isso eu optei, então, por abrir mão da direção da escola e cuidar da minha vida, cuidar da minha família, né. Então foi um ano, eu demorei 4 anos para engravidar. Uhum, E chegou num ponto que eu estava com a fertilização marcada. sim, sim. O médico disse: "Olha, tu não tem mais o que fazer, quando tu retornar aqui é fertilização, Ok. já tentamos tudo, injeção, remédio, né, não tem o que fazer". E nesse meio tempo ele disse: "Mas antes disso, tira umas férias. Olha Vai, só. espera, quando Zopila. tu voltar, a gente vai marcar e tu vai fazer". E eu tinha marcado médico então para o dia 3 de outubro, 3 de outubro de Uhum. 2015. 29 de setembro eu descobri que eu estava grávida. Ai, que lindo. Nossa, isso é uma bênção, É uma gente. benção. E esse foi o momento em que eu pensei: "É possível, tudo é possível. Tudo é possível. A gente pode tudo, mas a gente precisa acreditar, a gente precisa ter fé". A fé é muito importante. Ela, em muitos momentos onde eu abracei o travesseiro e chorei, aonde eu lá na frente dos alunos e como diretora de uma escola numa região periférica Uhum. da cidade, aonde as mães deixavam a criança e quando a gente ligava para buscar, elas diziam: "Ai, mas eu tenho que buscar, é só uma febre. Ai, mas Hum. eu cheguei a tirar 400 piolhos da cabeça de uma criança porque a família não fazia isso". Nossa. Então eu me questionava: "Deus, por quê? Por Uhum. que a fulana consegue E ter eu 3, não. 4, 5 filhos assim e eu não consigo?". Uhum. Mas essa era uma pergunta que eu não tinha que fazer pra Deus, eu tinha que esperar. Ele sabia o momento certo para Sabia. mim. E ele soube, tanto é que eu tive o Davi, que é uma bênção, com 9 Aham. anos, e logo depois engravidei, porque eu achei que eu Daí foi nunca mais ia rapidinho. ter filho, né, tive o Murilo. Ai, que Então, lindo. a gente vai se dando conta de que o status de ser uma liderança não se refere ao cargo que tu ocupa, mas sim às Exatamente. ações e às decisões que tu toma. Porque nós temos inúmeros líderes, e mulheres líderes e homens líderes que não têm um cargo de vereador, de prefeito, de chefe, de secretário, mas que fazem uma diferença tamanha Tamanho. na vida das pessoas.
É isso. É sobre isso, né? É sobre a gente inspirar. É sobre tu Exatamente. buscar onde tu estiver. Se tu for o gari, o varredor de rua, que tu seja o melhor. Que tu Exatamente. faça o teu trabalho, porque todo trabalho é digno. Se tu for a diretora da maior empresa da cidade, que tu faça isso da melhor forma e que mesmo fazendo, sendo o melhor lá, sendo o chefe, o CEO, tu continue cumprimentando o porteiro, tu continue Exatamente. cumprimentando a pessoa que te encontra no mercado, sorrindo, né? Porque é nos pequenos gestos que tu faz com que as pessoas se conectem contigo, que tu te mostra que apesar de tu ser o chefe, o Uhum. líder, a inspiração, também é um ser humano. E o ser Exatamente. humano é feito de emoções. E para a gente estar perto dessas pessoas, a gente precisa se conectar e se emocionar com elas. Senão, de nada Exatamente. adianta. Essa é a verdadeira liderança, né? Uma mãe é uma líder, Com certeza. né? Muitas de nós somos líderes em Uhum. nossas vidas. Jennifer, que mensagem você quer deixar aí para as nossas meninas, mulheres? Porque nós temos que pensar nas nossas meninas que estão crescendo, Sim. que vão assistir o nosso vídeo, né? Uhum. Eu tenho uma filha, mulher, tenho os teus meninos, enfim, tantas crianças que se inspiram também na gente. Uhum. Que mensagem você deixaria para elas seguirem, né, com os sonhos delas, se elas têm algum desejo, enfim? Não desistam. Muitos vão ser os percalços da vida pessoal, da vida profissional, mas a gente precisa buscar a excelência e dar o melhor de nós. E o nosso melhor nem sempre vai ser 100%. Às vezes o nosso Uhum. melhor vai ser 10%, vai ser 20%, mas foi o que a gente pôde, o que a gente conseguiu naquele dia. E às vezes, muitas vezes, dar 2 passos para trás, olhar a floresta e não a árvore, faz toda a diferença. Às vezes a gente pensa que a gente não está conseguindo fazer nada, que a gente não está Hum, conseguindo mudar o mundo, mas a gente mudou uma pessoa e já valeu a pena. Já é importante, porque todas as vidas importam, todas as pessoas exatamente, importam. E cada mulher é importante e faz a diferença. E falo mulher porque o programa é para as mulheres, né? Nós exatamente. estamos buscando levar essa inspiração para as E porque mulheres, mulheres influenciam e muito na vida dos homens também, na vida até do todo, por né? serem multifacetadas, né? Por Isso, estarem o tempo inteiro em muitos locais, fazendo muitas coisas, exatamente. por conseguirem cuidar da casa, cuidar dos filhos, estar no Do trabalho. trabalho. Tudo isso é importante e a gente precisa se dedicar ao máximo em cada um desses espaços, porque de nada adianta a gente ser o melhor profissional, a gente ter todo o dinheiro do mundo, se a gente não tiver com quem dividir essas coisas. E Nossa, isso, para mim, faz toda a diferença. Então, se tu que está nos assistindo aí, se tu tem amigos, se tu tem uma pessoa que quando tu precisar, ela vai estar do teu lado, ou que vai fazer falta, que se tu não ligar durante uma pessoa, ela vai te ligar e vai dizer tá tudo bem, tu já é uma vencedora e tu tem muitos motivos para seguir. que lindo. Jennifer, gratidão. Foi uma inspiração essa conversa. Nós poderíamos ficar aqui manhã Horas. toda conversando, né? Muito obrigada. Te desejo muito sucesso, muita luz, muita força na tua caminhada para liderar a nossa cidade de Campo Bom, que é uma cidade. Maravilhosa. Obrigada, Grace. Obrigada. É uma alegria mesmo poder estar conversando um pouquinho contigo e contando um pouquinho da história, não só profissional, né, mas também pessoal. E vou te dizer que não abro isso, né, mas Sim, senti que aqui isso era o aí. momento da gente dividir também as nossas fraquezas, né, Isso aí. porque Somos todo mundo mulheres, tem. né? Somos Exatamente. humanas. Então, vamos dançar um pouquinho para Ai, ai, ai. encerrar com alegria este programa? Bora lá, vamos Vamos, comigo vamos lá. então.